Assim diz o Senhor dos exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Muitas vezes a gente nós queremos, nós almejamos as bênçãos, o favor, a graça do nosso Deus. Porém é necessário bem mais que isso, Eu creio que o Senhor está nos chamando para uma intimidade com Ele. E quem já leu a Bíblia sabe da história do povo de Israel, na qual ele foi cativo mediante alguns erros que cometeram, mas o Senhor sempre foi misericordioso. E através do seu Filho amado Jesus Cristo, o plano de redenção, nós tivemos os céus abertos, nós tivemos a graça de termos acessão, uma acessibilidade ao Pai, através do seu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo, o nome ao qual vai ser proclamado nesta noite, para a honra e glória do Senhor. Muitas vezes, a gente acaba não percebendo o quão misericordioso é o Senhor, quanto tempo Ele tem dado para as pessoas se arrependerem, Ele não está... A gente está aqui para falar de um Deus que não está interessado naquilo que você possui, naquilo que você tem para oferecer fisicamente. Mas primeiramente Ele quer o seu coração, Ele quer uma sinceridade, quer um amor verdadeiro. E nós estamos aqui hoje para proclamar o nome desse Deus poderoso, Deus dos exércitos. Esse louvor que eu vou trazer, ele se chama Ele Vem para Medir. E ele retrata muito essa questão do profeta Zacarias, na qual ele estava falando ao povo sobre o arrependimento. Ele vem para medir, ele vem para medir, ele vem para medir. Voltei-me para Jerusalém com misericórdia, assim diz o Senhor. A minha casa nela será edificada, assim diz o Senhor. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em acordar, com esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Motivo de alegria, meus amados irmãos, nós estamos aqui na presença do Senhor, porque a palavra de Deus diz, meu irmão, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Ele está aqui no nosso meio, meu irmão. Você tem que ter certeza. A palavra de Deus também diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Jesus Cristo quer penetrar no seu coração. Você ainda que não teve ainda, meu amado, o encontro real com Jesus Cristo. Jesus Cristo, pode ter certeza, Ele quer fazer morada no seu coração. Mas é necessário que você venha dar o primeiro passo para Cristo. Cristo, Ele morreu por meus pecados, morreu por seus pecados. O motivo de nós estarmos aqui foi porque Jesus Cristo
morreu por nós. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para dar vida, e vida com abundância, meu amado. Esta vida ao qual a palavra de Deus diz é a vida eterna, é a salvação em Cristo, meu amigo. A palavra também de Deus diz, um certo homem chamado Zaqueu, publicano, ele teve um encontro real com Cristo. Ele teve um encontro, meu amigo. Ele era uma pessoa de pequena estatura. Aí ele viu Jesus Cristo passando. Aí ele foi até a figueira, né? Viu Zaqueu lá em cima da figueira, pediu para Zaqueu descer. Por quê? Porque Jesus Cristo quis, meu amigo, ter um encontro real com Zaqueu. Aí a palavra de Deus diz, é bem claro em dizer que ele deu 4 vezes a mais o que ele tinha defraudado, o que ele tinha furtado. Aí Jesus Cristo falou lá, hoje este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e veio salvar que se havia perdido. Que nesta noite você venha, meu amigo. Jesus Cristo, ele tem um plano na sua vida, mas é necessário que você venha dar o primeiro passo para Cristo. Que a Bíblia diz que Jesus Cristo, meu amado, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Isso quer dizer que não existe outro caminho. Isso quer dizer que não existe outra verdade, não existe outra vida. A palavra de Deus é bem clara em afirmar que você venha nessa noite dar o primeiro passo para Ele, que Ele, Jesus Cristo, está às portas. Jesus, Ele quer lhe salvar, Ele quer que você seja liberto dos seus pecados, seja liberto das suas coisas pecaminosas, meu amado. A palavra também de Deus diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Nesta noite, Jesus Cristo quer que você tenha um encontro real com Ele, meu amigo. Em nome de Jesus Cristo. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Pessoal dos irmãos Pai Nosso Jesus Cristo. Irmãos, eu primeiro queria mandar essa mensagem dos idosos que foram abandonados nos asilos, em pedido de socorro deles. De acordo, é mais a escolha dos nossos filhos que vai pelo caminho errado da vida, que jogam eles lá dentro. Ele fala assim: nos meus dias castigado pelo tempo, sufocando o sentimento, eu escrevo a minha história, com amor e a esperança e a fé em Deus. Custou muito sacrifício para formar os filhos meus. Neste asilo humilde, unido pelo tempo, um replay de pensamento faz a cabeça girar, revivendo na memória o que eu sonhei um dia, quase no fim da minha jornada. Perguntaram para mim onde foi que eu errei. E eu, com minha simplicidade, respondi: eu sei que hoje eu sou um tanto faz. Eita! Por que eu falo dessa forma? Hoje, preste bem atenção. Hoje eu sou um tanto faz para quem eu tanto fiz. Hoje eu sou um tanto faz para quem eu tanto fiz. Nas estradas tortuosas desta vida, foram tantos e tantos livramentos que vi passar.
com o passar do tempo, com os passados, com os passos lentos, e o olhar suaves torcidos pelo tempo, e o meu grito de alerta, porque não vem me ajudar. Hoje é dia de visita, e eu espero ansioso essa hora chegar. E quase todos chegaram, e já quase todos foram embora. E ninguém veio me visitar. Meu olhar, meus olhos, de tanto chorar, já não tem mais nem o brilho das minhas lágrimas no meu rosto. E eu peço a Deus hoje, pelo amor que eu dei aos meus filhos, que Ele me ajude a viver. Hoje eu sou um tanto faz para quem eu tanto fiz. E essa é a minha história do amanhã. Eu sei como é quando a gente tá no meio do vale, no meio da prova. O dia parece tão longo e a bênção demora. Queria que os irmãos abrissem Mateus 24, 14. Amém? Amém. Amém. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Irmãos, eu acho que todo mundo, né, que já ouviu essa frase, Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um propósito na tua vida. Eu já ouvi muito antes de conhecer o evangelho. E eu não entendia. E demorou muito tempo para entender qual o plano que Deus tinha para a minha vida. Porque ninguém disse para mim qual era o plano, somente essa frase. E eu achava que seria um casamento. Eu, como mãe solteira, né? Antes era mãe solteira, achava que ia ser um casamento. Eu vi um príncipe no cavalo branco, uma casa luxuosa, um carro importado, status, um emprego dos sonhos. Mas demorou muito para me entender que esse não era o plano que Deus tinha para mim, nem para a humanidade. O plano que Ele tem é maravilhoso. Foi a salvação que Ele nos deu. Aleluia, glória a Deus. Jesus fez carne e veio até aqui para sofrer pelos nossos pecados. E mostrar para a gente que o que Ele tem para a gente é maior do que um carro, uma casa, é a vida eterna. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A salvação que Jesus tem pra gente, né? Como o irmão Daniel falou aqui sobre, né, aquele que confessar Jesus será salvo, né? Não é fácil seguir, né, essa caminhada com Jesus, porque o mundo ele é muito atraente e o pecado todo dia chama. Mas, como o irmão aqui trouxe um louvor e se emocionou, quem está cheio do Espírito Santo, ele vai conseguir, porque só Jesus ele vai fazer com que conseguimos vencer todos os dias. Glória a Deus. Ele deu a vida por nós, quando éramos pecadores, sujos, perdidos, com idolatrias e paixões da carne, condenados ao inferno. Fomos resgatados, limpos, separados, através de Jesus. Ele quer nos limpar, separar para Deus, nos dar a vida eterna. Ele veio para dar a vida. E a vida tem um relacionamento com Deus. Aleluia. Verdade. Jesus, ele é o único caminho.
para a reconciliação com Deus. Esse é o plano. Jesus deu a vida para nós, para termos a vida eterna. Vou terminar agora, irmãos, com Marcos 1, 14 ao 15. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. O evangelho é a boa nova. Depois que João Batista foi preso, Jesus começou com o plano, né? O propósito, que era a boa nova, o evangelho, a salvação, a renúncia dessa vida. E aqui todo mundo creio que já escutou essa palavra, né? E muitos ainda estão escutando, mas não sabem qual é o plano. E eu quero deixar para a igreja hoje que, quando formos falar para alguém, Deus tem um plano na tua vida, sejamos direto. O plano é a salvação. Aleluia. Que maravilhoso é a vida eterna. Se há gente aqui no mundo gosta de viver o mundo, viver aqui, e nem imagina na morte, e nem imagina, deve ser, você imaginar morrer deve ser horrível, pelo menos eu acredito que muitos pensem assim. Mas imagina viver a vida eternamente, sem dor, sem sofrimento, é só através de Jesus Cristo. Que venhamos então pregar essa palavra, que Jesus, Ele é o caminho para a vida eterna, e nos ajuda com a renúncia, Senhor, todos os dias, na nossa caminhada com Jesus. Essa é a minha palavra que eu deixo para a igreja. Amém. Deus abençoe, dê uma noite abençoada a todos os vizinhos. Obrigado por nos acolher aqui novamente. Quero ser grato ao Senhor Jesus por estar aqui. Em primeiro lugar, a minha família, meus amigos e os irmãos e toda a vizinhança. A mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo 15, primeiro versículo até o 4, irmãos. Primeiro versículo. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgride vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe certamente morrerá. Como eu disse aqui para os irmãos, homens religiosos e escribas, né, chegaram de Jerusalém, foram ter com Jesus esse assunto, onde eles perceberam que os discípulos de Jesus, quando comiam o pão, não estavam fazendo o costume daquela tradição que tinha lá. E nós hoje, olhando para essa passagem, irmão, quero dizer, nós tínhamos costume, né, de fazer algo que desagradava a Deus. E hoje nós podemos mudar esse costume para agradar o verdadeiro Deus, que é Jesus. Como ele diz aqui, honrar pai e mãe, o mandamento com promessa. Hoje a gente encontra, né, muitos filhos desonrando seus pais, sua mãe, e nós também desonrando a Deus. Quando fazemos isso, nós passamos a desonrar a Deus. E o que Jesus vai dizer é, quando nós cometemos esse pecado, desonrar um pai e mãe e a Deus, nos levará para a morte, morrerá para a morte eterna. E eu creio que aqui Deus nos trouxe essa palavra não querendo nos condenar os que desonram, mas sim consertar os que estão desonrando a Deus e seus pais, sua mãe. Ele, quando traz uma palavra dessa, principalmente para esses homens que chegaram a perguntar, não querendo condenar,
porque a condenação ainda não chegou, irmão, porque nós ainda estamos aqui. Se nós viemos declarar, ouvir a sua voz, obedecer os seus mandamentos, qual seriam os mandamentos que Jesus nos pediu? Que nós viéssemos amar uns aos outros e amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus com todas as forças. Esse é os mandamentos que Jesus nos deixou, irmão. Se nós honrar esses mandamentos, estaremos honrando a Deus e não passaremos a ser condenados para a morte, para a vida eterna. Esse é o plano de salvação, que viemos ouvir a voz do Senhor, cumprir os seus mandamentos, amar uns aos outros, deixar de lado todas as coisas que nos atrapalham a amar a Deus e ao próximo e buscar a Deus para que nós encontramos salvação nele. Também quero deixar com os irmãos o versículo de Salmos capítulo 30. Salmos capítulo 30, versículo 5, 4 e 5, amém? Assim o salmista disse: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai em memória da sua santidade, porque a sua ira durará só um momento no seu favor, e esta é a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se os irmãos tiverem passado por dificuldade, mas aqui no versículo anterior, no 4, venha cantar com o Senhor, se considere um santo do Senhor, porque eu sei que é triste a gente passar por dificuldade, dor e sofrimento, por tudo que acontece em volta de nós. E que nós venhamos buscar o Senhor, porque todo sofrimento vai acabar um dia na nossa vida, se nós se encontrar com Jesus. Amém? Amém? O senhor está ligado? Só aumentar aí, não. Amém? Repetindo aqui. O salmo que eu acabei de comentar com os irmãos, né? Que onde o Senhor nos convida a cantar com o Senhor, para nós que sois santos, tá vendo? Nós que estamos aqui na sua presença, adorando o Senhor, e confiar, porque a sua misericórdia é eterna, irmão. Eu sei que todos aqui, os vizinhos, nós aqui, passamos um dia e passa ainda muitas batalhas e lutas, principalmente espiritual. Mas o Senhor é vencedor de todas as batalhas. Jesus, ele nunca perdeu uma batalha. Então, se nós viemos entregar e confiar a nossa vida, a vida dos nossos filhos, nossos esposos, nosso marido, mãe, eu creio que Deus há de abençoar todos os amados irmãos. Arranque essa dor do meu peito, Pai, e cura todas as feridas que o tempo deixou, que só me machucou. Limpa as feridas, Pai, passa teu bálsamo e faz cicatrizar, e faz cicatrizar.